Se fosse para eu começar agora, onde eu investiria? Acredite, eu já cometi muitos erros até que eu chegasse no início da minha jornada de investidor. E eu quero compartilhar com você o que eu faria neste momento e para você que está começando agora não cometer os mesmos erros que eu cometi no passado que me custaram muito caro. O que você precisa fazer agora, que é super barato, é pegar papel e caneta na mão, porque está na hora de mais uma aula aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas ou já assistiu outros vídeos e ainda não se inscreveu, se inscreva agora, porque desta maneira, se você ativar as notificações, esse sininho que fica balançando aí, assim que eu publicar uma aula, o YouTube te avisa, você corre aqui para assistir e é totalmente gratuito, legal? Então, bora lá! Se eu fosse começar agora, onde eu investiria, qual seria a minha estratégia? Eu vou te contar também algumas empresas, setores da renda variável, os principais títulos de renda fixa para você até o final desse vídeo, então fique comigo para você entender quais seriam aí as minhas estratégias para começar agora, independente do valor. Se você está começando do zero, já tem 10 mil, 100 mil, mais do que isso, não importa, é uma estratégia que eu entendo, que seria, se eu estivesse começando agora, aquela que eu iria fazer. Então, primeira coisa, né, quando a gente olha este gráfico, a gente passa por um período na escola, aprende um tanto de coisa, mas o que precisa mesmo a gente não aprende, que é educação financeira, investimentos, falar em público, né, desenvolvimento pessoal, aprender aí sobre nutrição, sobre direitos do cidadão, política. A gente tem várias coisas que a gente precisava aprender e as escolas falham. O sistema educacional brasileiro é falho. Então você precisa entender como que os juros compostos trabalham para você. E a minha primeira estratégia seria como eu iria viver de renda, tá? Claro que envolve uma parte de trabalho, mas também uma inteligência para você fazer o dinheiro trabalhar para você. Então, minha primeira coisa que eu iria pensar e que eu demorei a pensar nisso, tá? Porque quando eu comecei saí da faculdade, já prestei concurso logo no ano seguinte, né? Nem acabei de formar direito, na verdade eu já estava aprovado em um concurso público e eu não preocupei, porque durante muito tempo eu fui funcionário público, então o salário caía ali todos os meses, não preocupava com nada disso até que teve que acontecer um problema pessoal e financeiro comigo. Então eu iria pensar primeiro em como eu poderia criar uma estratégia para viver de renda. Eu vou te contar no final o que você precisa fazer. Não depender do INSS, tá? Demorei também, aos 33 anos, que eu fui fazer todas as minhas contas, planejamento, e falei assim, olha, se eu continuar desse jeito, eu vou aposentar com 1, 2 salários mínimos no máximo. Eu acredito que você conheça pessoas que se aposentaram e hoje ganham menos do que quando se aposentou e tende a ficar pior. Você já acompanhou comigo aqui no canal uma live específica sobre previdência, tá? Tanto a social, tanto quanto a privada. Então, não depender do INSS e buscar realmente se aposentar de verdade, com qualidade de vida. Tá? Então, quanto antes você começar a pensar nisso, tá? Eu demorei um pouquinho, espero que você não perca tempo, independente da sua idade. Comece agora, tá? Tem aquelas pessoas, inclusive eu lá atrás, tinha problemas com dívidas, tá? Então, é hora. Se você está com dívidas, foco seu é acabar com as dívidas, porque são os piores juros, seja do cartão, seja do carro, seja da casa, seja um empréstimo consignado, você só está enriquecendo o sistema financeiro. Claro, do outro lado tem as pessoas que investem, tá? Nesse sistema, eu também vou te falar. Só que você não precisa estar do lado de quem está pagando dívida. Deixa para as empresas, por exemplo, tá bom? Outra coisa, negociar. Aprenda gatilhos, aprenda como negociar, tá? Isso não é ensinado na escola, tá? Desenvolva esta habilidade de vender, tá? Para que você possa negociar as suas dívidas e, se possível, aprenda o quanto antes viver com 70% do seu salário. Hoje, confesso para você que eu vivo com menos de 30% do lucro que eu tenho dos meus negócios. Então, lá atrás eu vivia com 110%, 120%. O que quer dizer isso? O dinheiro não sobrava, faltava. Era 5, 6, 7 meses no vermelho, 2, 3 meses no azul, outros 6, 7, 8 meses no vermelho e aí acabou. É uma roda, uma corrida de ratos, né, na corrida de ratos, colocado no livro do Robert Kiyosaki, que não tem fim.
tá? Você recebe o seu salário, tá? O salário acaba, ainda fica o resto do mês, né? Parece que o salário é igual o Usain Bolt, aquele corredor lá, o Bolt, e o mês parece que é o Rubinho Barrichello, né? Lento pra caramba. O negócio demora e não acaba, não é verdade? Então, aprenda isso quanto antes. Ah, professor, mas eu ganho só um salário mínimo. Cara, não tem desculpas. Isso aí não está relacionado com a quantidade de dinheiro. Eu já cheguei a ganhar muito bem nos meus cargos como CLT, como concursado, gastava muito mais. E teve época que eu ganhava menos e conseguia poupar lá atrás, tá bom? Então, isso aqui é um ponto que eu iria rever na minha estratégia. Além disso, eu faria aí os meus primeiros investimentos. Esses foram os que eu mesmo fiz. Então, lá atrás, quando eu fiz faculdade, eu entendia que eu precisava estudar mais. Então, eu fiz 1, 2, 3 MBAs, tá? Depois fiz o mestrado, iniciei um doutorado, tá? E até chegar lá no doutorado foi tudo particular, tá? Passei na Universidade Federal para o doutorado, mas por alguns problemas pessoais eu tive que fazer uma escolha. Não me arrependo delas no dia de hoje, tá? Mas entenda, investir em você é o melhor caminho, o que te dá mais juros compostos. Não sou eu que estou dizendo isso, eu não serei o último professor, youtuber que você vai ouvir falando isso. Se você ler toda a estrutura, toda a obra-prima de Napoleão Hill, você vai entender o que eu estou dizendo, tá? E aí, o que é importante? Investir em conhecimento sobre dinheiro. Sim, você vai investir. Talvez não precise investir dinheiro. Você está aqui comigo e esse conteúdo é gratuito para você, mas você vai precisar investir tempo. Colocar o bumbum na cadeira, sentar, estudar, queimar neurônios para poder pensar. Não tem outro jeito. Não existe dinheiro fácil, não existe ganhar dinheiro. Você conquista dinheiro com o seu trabalho e inteligência. Tá? Ou seja, um conjunto de habilidades, nós podemos trazer aqui um exemplo de Salomão, né? A diligência de Salomão, tá? Um conjunto de habilidades orquestradas para que você possa fazer o bem e também ser bem remunerado por isso. Então, invista no seu conhecimento, tá? E você precisa aumentar o seu rendimento. Eu fiz isso muito bem, tá? Cheguei aos mais altos cargos dentro das empresas que eu trabalhei, coordenação, direção, na gestão financeira, e ganhei muito dinheiro, tá? Mas gastei tudo errado, tá? Mas nisso eu não posso reclamar nunca, tá? Todo o conhecimento que eu tenho hoje realmente vem fruto daquele investimento que eu fiz em mim lá no passado. Então, busque isso. Foque em fazer um desenvolvimento em você. E eu comecei tarde, né? Eu falava de empreendedorismo nas minhas aulas, né? Ajudava os meus alunos do ensino médio, da graduação, da pós-graduação sobre empreendedorismo, mas ficava aquela coisa, né? Parecendo empreendedor de palco, né? Você já deve ter visto. Aquela pessoa que entra, fala sobre empreendedorismo e nunca viveu ali, tá, na prática, o quanto é difícil empreender, tá? Mas é algo que recompensa. O desafio é que isso não é para todo mundo, e se não for para você, não fique chateado com isso. Não tem problema. Por quê? Imagine se todo mundo for empreendedor, ou se ninguém for empreendedor. Pô, não dá certo, a gente precisa equilibrar. Talvez você tenha habilidades para empreender, talvez você tenha habilidades para ser um funcionário público, atender, servir as pessoas. Nós precisamos desse tipo de funcionário para nos ajudar e valorizar cada vez mais. Talvez você tenha habilidade para ser político, tá? Não tem nada de errado, desde que você seja uma exceção da exceção da exceção, tá tudo bem. Talvez você tenha habilidade realmente para empreender. Tá? Então este é o momento, eu acho que eu poderia ter começado a empreender formalmente, com empresa CNPJ, pagando imposto, bem mais cedo. Tá? Claro que a gente empreende desde lá de trás, uma coisa ou outra, mas não. É legal que você comece aí e pense caso você queira ter uma empresa no futuro. Este é um ponto que eu sempre tive, eu não tive muitos, mas eu tive 1, 2, 3, mas é até mesmo por necessidade, né? Não sei se você conhece algum professor, né? Não sei se tem professor na sua família, mas muitos é assim, tem que trabalhar de tarde, de manhã, de noite, sábado, domingo, tá? Tem 2, 3, 4, 5 lugares para poder trabalhar para formar um salário digno, né? Então eu tive várias fontes de renda, mas do meu próprio salário. Então, na verdade, não era. Era apenas um salário, né? Que era uma fração de somando ali as partes de onde eu recebia na faculdade, na pós-graduação, tá? Alguma consultoria financeira e etc. Mas vinha todo do meu trabalho, ou seja, vinha todo do meu salário, tá? Então, lá 100%
era do meu salário. Se eu ficasse doente, se eu passasse mal, se eu tivesse algum piripaque, né, eu ia ficar, né, sem receber ou redução de salário. E o pior de tudo isso, né, é que quando eu estava na faculdade dando aula, eu não tinha controle, né, das novas turmas a cada semestre. E isso era péssimo, porque tinha semestre que tinha muitos alunos, semestre que tinham menos alunos, e aí aquilo, minha carga horária diminuía, salário diminuía e ficava aquela gangorra, né? Sobe salário, desce salário, sobe salário, desce salário. Isso é péssimo para uma gestão. Então, além do seu salário, você pode ter lucro, tá? Lucro nada mais é do que você ter uma renda da compra e venda. Comprar mais barato, vender mais caro. Talvez você possa fazer isso aí na sua cidade, na internet. Empréstimo, quando a gente empresta dinheiro. Hoje um jeito lícito de fazer isso é através de CDB, tá? CDB você está emprestando dinheiro para um banco. Existem outras modalidades também de você fazer empréstimos, investidores anjo, né? Investir aí em algum tipo de fundo, também são várias oportunidades. Que você tem um valor residual, esse é massa. Quando eu comecei a ter, realmente eu fiquei impressionado que ele faz a diferença. Começa com um pouquinho, né? Você continua recebendo depois de finalizar o serviço, tá? Então hoje dentro do digital, né, muitas das vezes eu faço algum trabalho, alguma gravação, alguma aula, tá? E eu continuo recebendo aquele período adiante enquanto as pessoas estiverem utilizando aquela plataforma, aquela minha aula ou conteúdo. Aluguel, um jeito simples, né? Como a gente já conhece, né? Aluguel é uma renda que vem aí de imóveis, tá? Galpões, casa, apartamentos e etc. Bem conhecido, né? Antigamente era assim um dos melhores, não é hoje o melhor, porque a gente tem grandes desafios. Recomendo que você busque, por exemplo, para ganho de capital, tá? Posso ter aluguel? Claro que sim, não só pode como deve, mas não só aluguel, tá? Ganhos de capital são os ativos que aumentam de valor. Quando você compra uma ação, pedaço de uma empresa, aumenta de valor, você tem aí um ganho de capital. Royalties, tá? Renda de outros que usam a sua ideia, tá? Então, por exemplo, hoje eu tenho livros publicados que eu recebo royalties, tá? Então, talvez seja o seu caso. Talvez não precise ter todas, mas talvez você tenha 3, 4, tá? Talvez você vai entender aí o dividendo, tá? Uma renda que vem, por exemplo, de fundos imobiliários e ações. Então, eu não sei, depois você me conta nos comentários quantas fontes de renda e quais você tem hoje, além do seu salário, tá? Me conta aí se você tem lucro, empréstimo, residual, aluguel, ganho de capital, royalty, dividendo ou outro, talvez que eu tenha esquecido aqui, para a gente poder completar este conteúdo. E aí, agora, prof, se eu tô com R$1.000 no bolso, onde que eu vou investir esse dinheiro? Primeira coisa, qual o seu objetivo? Então, qual o seu objetivo? Isso que é muito, muito importante e muitas pessoas negligenciam. Então, desde lá atrás, quando eu comecei a investir, eu tinha um objetivo, uma meta e vou alcançando, aumentando a meta, né? Tipo a Dilma, né? Deixa aberta, depois de dobra. Mas eu vou aumentando aqui de uma maneira que eu entendo que dá para conseguir e eu vou colocando desafios um pouco maiores. Você precisa colocar isso. Nenhum professor, palestrante, coach, youtuber, ninguém vai conseguir fazer isso para você. Então isso aqui é uma tarefa sua, tá? Identificar para que você quer o dinheiro. Isso tem que ficar muito claro para você. Escreva isso, pega um papel, vai escrevendo. Para que eu quero o dinheiro? O que eu vou fazer com ele? Quem eu vou ser quando eu tiver essa quantidade de dinheiro? Com quem eu estarei? Tá? Para que eu vou utilizar esse tipo de ativo, tá bom? E aí a gente pensa, qual que é o perfil que eu tenho hoje? Eu tenho que respeitar esse perfil de conhecimento e perfil de risco. Então, alguns de vocês estão aí no perfil conservador, outros no moderado, outros aí no perfil arrojado, tá? Então, cada um, você vai ter que descobrir qual é o seu perfil de investidor. Por quê? Através do seu perfil, você vai identificar qual é o risco que você está disposto a correr. E sempre na sua carteira você terá renda fixa e renda variável. O percentual depende do seu perfil. Algumas pessoas têm um perfil onde a renda fixa vai ocupar 70% e onde eu invisto, prof, Tesouro IPCA+, é um ativo que vai ter ganho real sempre, tá? CDB atrelado ao IPCA, tá? Tesouro pré-fixado, se você souber fazer marcação a mercado, no momento que eu estou gravando essa aula para você, IPCA está bem alto, né? Praticamente tirando o ganho do Tesouro pré-fixado. Então, neste caso, você está pensando para o longo prazo, tá? Eu cometi erros, investi em previdência privada errada, título de capitalização que nem é investimento, péssimos CDBs do banco. Eu não saía de dentro do banco, né? Porque tudo acontecia lá, servidor público, tem várias fontes de crédito, cartões, linhas de financiamento,
Então eu achava que não tinha vida fora do banco. Né? Quando eu descobri isso, que eu coloquei a cabecinha para fora, eu falei assim, uai, tem vida aqui fora do banco. Foi então que eu comecei a tomar as minhas atitudes, assumir as rédeas da minha vida financeira. E você, mesmo que esteja iniciando, precisa investir em renda variável. Eu demorei, tá? Alguns anos. Comecei lá atrás, em 2010, 2012, só para 2013, que eu comecei, em 2014, que eu comecei a colocar ali os primeiros ativos de renda variável. Se eu fosse você, começava hoje. Não perca essa oportunidade. Eu não vou dizer aqui as ações, eu vou até trazer alguns ativos, não é uma recomendação direta, é uma recomendação para você estudar estas empresas, espero que fique bem claro para você, mas 3 setores, tá? Que são setores bons para você começar agora. Bancos, energia, logística e dólar, tá? Você vai estar começando a diversificar, né? Claro que a gente precisa aí de mais setores para ter uma carteira otimizada, mas isso aqui já dá para você começar. Então, por exemplo, pode ser aí, olha, o BTG Pactual, estude ele, veja se está dentro do seu perfil, Itube, Banco Itaú, tá? Cosan, tá? Na parte de energia, logística, TRPL4, Transmissão Paulista, energia elétrica, ENDE, também energia elétrica, e VVB11, tá? Um fundo aí que vai replicar as ações lá no exterior, nos Estados Unidos, então você vai proteger de dólar. Por que eu estou trazendo isso para você? Para você começar a estudar. Talvez você já invista. Me conta aqui abaixo nos comentários como que você está hoje planejando a sua vida. Se você cometeu alguns erros que eu cometi lá no passado e não desejo isso para ninguém. Como eu não desejo também que você deixe na mão do governo a sua vida. INSS não vai te ajudar. Isso nunca será suficiente. Aprenda isso de uma vez por todas, você que me assistiu aqui até o final deste vídeo. Então você pode colocar aí uma hashtag nunca mais INSS. Não estou dizendo para você cortar o INSS, estou dizendo para você ultrapassar isso, porque ele tem um limite e eu acredito que a sua vida, seus sonhos não tem limite, legal? Compre ativos, compre coisas que rendam para você, compre coisas que coloquem dinheiro no seu bolso, não aqueles que tiram dinheiro do seu bolso, como são os passivos. E estude sobre dinheiro. Estude, compre livros, tá vendo aqui atrás de mim, olha, cheio de livros aqui, tá? Eu leio todos os dias, tá? Quando eu comecei este mundo, que eu falei assim, uau, os segredos estão nos livros, tá? Desde lá de trás, comecei com Napoleão Hill, tá? Que escreveu um livro de 1908 a 1928 aproximadamente, tá? E aí venho seguindo todo este trabalho. Legal? Bom, espero que você tenha gostado desta aula e me conta se você está começando, tá? O que você está fazendo para que eu também possa te ajudar. Valeu? Um forte abraço do professor Anderson Gonçalves e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!